Eu sou Isabela Saviotti, biomédica por formação, professora por amor e empresária por acidente. O vídeo de hoje é sobre um procedimento estético que eu sou extremamente apaixonada e amo ter ele aqui no consultório. O procedimento escolhido é bioestimulador de colágeno. Esse procedimento é o meu queridinho e é um dos melhores para tratamento e prevenção da flacidez de pele, seja ela facial ou corporal. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o universo dos bioestimuladores de colágeno é que nós temos vários tipos de material que vão fazer a função de incentivar o nosso corpo a produzir um novo colágeno. Isso acontece porque o material que a gente injeta, no caso o bioestimulador, vai fazer uma inflamação controlada, uma inflamação que nós queremos no nosso organismo, e toda vez que nós temos uma inflamação, nós vamos passar por um processo de recuperação. Nesse processo de recuperação, uma das células que são recrutadas é o fibroblasto, e o fibroblasto é a nossa célula que produz colágeno e elastina. Por isso que os bioestimuladores são utilizados no caso de prevenção e tratamento de flacidez, porque nós precisamos deixar aquela pele com uma espessura melhor para que essa pele fique mais densa, mais firme. Então, os bioestimuladores de colágeno, eles não são um colágeno injetável, eles são, na verdade, um produto que inflama o nosso corpo para que ele produza uma nova célula e essa célula entregue o produto dela, que é colágeno e elastina. Separei aqui alguns frasquinhos, os produtos que eu tenho de bioestimulador de colágeno aqui na clínica. E aqui eles estão separados em grupos de materiais. Aqui nós temos, por exemplo, os poliláticos, hidroxiapatita de cálcio e caprolactona. Nomes comerciais: Eleva e Sculptra, Radiesse, aqui também entra o Diamond, que eu não tenho seringuinha, e Elancê. Além desses aqui, a gente também tem o Harmonicá. Bom, então eu vou dividir esses bioestimuladores em dois grupos. O grupo dos poliláticos, que a gente tem aqui Eleva e Sculptra, e o grupo dos outros, que nós vamos depois subdividir em outros grupos, ok? Eu acho que é a forma mais fácil de a gente tentar entender os bioestimuladores. O que é necessário entender desde o início é que todos esses produtos, eles vão estimular colágeno. A intenção deles é a mesma. Só que o material, o meio em que nós vamos fazer isso é diferente. Então, alguns a gente tem um produto X, outros a gente tem um produto Y. Então, eu vou colocar aqui para vocês na tela uma tabelinha, eu vou escrever aqui uma tabelinha, onde nós temos, então, os ácidos poliláticos de um lado, polieliláticos, né, a forma certa de escrever. E nós temos do outro a hidroxiapatita de cálcio, temos a caprolactona e temos agora, mais recentemente no mercado, o Harmonicá. Então, depois que a gente dividiu em dois grupos, e vocês vão entender o porquê disso, primeira característica que nós vamos listar, que é a principal diferença dos dois, é a forma de preparo ou de injeção desses produtos. Os ácidos poliláticos, eles são produtos que vêm em pó. Então, aqui dentro desses frasquinhos, quando você compra, você vai abrir e ele vai estar um pozinho lá dentro. E não tem como a gente injetar um pó. Então, esse produto, ele obrigatoriamente precisa ser diluído. Então, a apresentação dos ácidos poliláticos é em pó. E obrigatoriamente precisa ser diluído. Nós diluímos esses produtos com água para injeção. É o que os fornecedores, é o que a marca recomenda. Então, cada produto desses, ele tem uma forma correta de diluir, um volume de diluição de água para injeção que a gente coloca. Depende também da área que você vai fazer essa injeção, se é rosto, se é pescoço, se vai ser nas mãos. Essa diluição, ela é uma diluição padrão recomendada pelo seu fornecedor. No caso, por exemplo, do Sculptra, a gente tem a recomendação da Galderma, que é a fabricante desse produto. E no caso do Eleva, a gente tem a recomendação da Renova, que é a fabricante desse produto. O Eleva, ele tem aqui duas apresentações do produto. A diferença é só a quantidade de pó que vem em cada um deles. Esse é mais recomendado para corpo, porque usa uma quantidade maior, e esse é mais recomendado para áreas pequenas, como rosto e pescoço. O fornecedor desses produtos, eu até peguei aqui como exemplo o do Sculptra, eles entregam pra gente, olha que legal, um esqueminha
até com os desenhozinhos da forma de injeção que eles sugerem, com o volume de diluição, os dispositivos que você deve usar e um passo a passo mesmo de como a gente deve fazer essa diluição. Na minha opinião, nós devemos seguir a recomendação do fornecedor, não devemos ficar criando aí muitas diluições. O fornecedor, ele entende sobre o produto e você tem uma certa garantia se você fizer tudo direitinho. Então, você consegue ter um respaldo ali da marca em relação ao resultado do seu paciente também. Bom, qual é a finalidade de um bioestimulador? É aumentar a minha espessura dérmica. Então, se eu pensar na minha pele, nas camadas da minha pele, fazendo um esqueminha aqui básico, a camada mais superficial, que é a camada da epiderme, nós temos os pelinhos, temos espinha, poros. Embaixo dessa camadinha, nós temos a derme. E aí a derme, a gente tem uma divisão dela, que é a derme mais superficial e a derme mais profunda, ou derme reticular e derme papilar. A derme, ela é inclusive a nossa camada de interesse. Por quê? É nela que estão as fibras colágenas, é nela que é produzido o colágeno e a elastina, é nela que vai se encontrar essa célula que se produz, essa célula que nós vamos estimular, que é o fibroblasto. Então, essa camadinha é a nossa camada-alvo, a nossa derme. A nossa derme, se eu fosse pegar um corte histológico e medir ela, se fosse pegar a minha hoje, ela ia dar ali um valor X de espessura. Então, a distância dela daqui até aqui é X. Eu estimulei colágeno, produzi novas células e produzi novas fibras de colágeno de elastina. Então, eu espero que 90 dias depois, que é o prazo que a gente tem para esse produto ali fazer esse estímulo, eu tenha 2x dessa camada. Então, é isso que significa dizer que eu estou aumentando a espessura dérmica. Então, eu estou aumentando a quantidade de células, de fibras, de material que eu tenho na minha camada, que é a camada derme, ok? Voltando então aqui para a nossa divisão, os ácidos poliláticos, eles vão ter uma quantidade X de produtos para fazer esse estímulo de espessura dérmica. É legal a gente entender que quanto mais produto, maior essa espessura, maior vai ser o meu estímulo. É isso que a gente espera. Como o produto ele vai ser diluído, o pozinho, cada partículazinha desse pozinho, ela vai ficar dispersa ali no local que a gente vai aplicar. E aí, em volta dessa partícula, desse pozinho, vai ocorrer uma inflamação e essas células vão ser estimuladas. Então, por isso, a quantidade, ela é uma quantidade resultado dependente. Entende isso? Então, quanto mais pozinho eu aplicar, mais estímulo eu vou ter. Por isso que aqui, por exemplo, nós temos quantidades diferentes. Aqui eu quero um estímulo para uma área muito grande, eu preciso de uma quantidade de pó muito grande. Senão esse produto fica muito diluído, essas partículas ficam muito dispersas, muito separadas e o resultado não vai ser tão legal assim, ok? Os poliláticos, então, eles têm uma quantidade maior de partículas, se eu fosse considerar ali com o meu outro grupo. Porque o meu outro grupo, ele vem uma quantidade de produto menor. Mas, se eu quiser equivaler, por exemplo, eu posso acrescentar mais produto desse outro grupo para tentar ter o mesmo estímulo, a mesma quantidade de estímulo que um polilático me daria, ok? Então, colocando aqui no nosso quadro comparativo, os poliláticos, eles têm uma quantidade de produto maior, ou seja, mais estímulo, mais espessura dérmica. E aqui está uma diferença legal para a gente pensar na indicação de paciente que vai fazer um ou outro. Se eu quero um maior estímulo, uma maior espessura dérmica, é um paciente com uma face muito magra, muito envelhecido, já tem ali uma pele mais madura, eu preciso de muita espessura dérmica, eu posso fazer a escolha aqui dos meus produtos. Ou, se meu paciente ele quer fazer um bumbum, por exemplo, uma região glútea, eu quero estimular muito, eu quero uma espessura dérmica muito grande, então eu preciso de uma quantidade maior de produto. Eu, Isabela, sou da opinião de escolher os poliláticos para peles maduras e para áreas que eu preciso de grande estímulo, ok? Então eu vou deixar aqui, isso é particular, ok? Vai de profissional para profissional, que eu gosto para peles maduras, ou para regiões corporais, por exemplo, que eu preciso de um maior estímulo. Vamos para o outro grupo, então. Nesse outro grupo, eu tenho hidroxiapatita de cálcio, tenho caprolactona e tenho harmonicá, que é uma sirininha bem parecida com essa também.
Esses produtos, primeira diferença principal é que eles não são apresentados em frascos, como os ácidos poliláticos. Eles são apresentados em seringas. E por que disso? Porque o material que vem aqui, ele é um material que não necessariamente precisa ser diluído. Ele vem um material como se fosse um gelzinho esbranquiçado aqui dentro. Isso já dá uma primeira característica muito importante entre a diferença desses dois produtos. Por quê? Esse produto ele vem pronto para ser injetado, mas ele vem pronto para ser injetado de forma a preencher e estimular. Se eu quiser somente estimular colágeno no meu paciente de forma mais disseminada, eu também vou diluir esse produto, ok? Vamos aos nomes comerciais desses produtos. A hidroxiapatita de cálcio, hoje nós temos no mercado o Radiesse, e ele tem Radiesse Duo e Radiesse Plus. A diferença é só que um tem anestésico e o outro não, ok? Nós temos a caprolactona, que é o famoso Elancê, e ele tem a apresentação de acordo com a durabilidade. Então, se eu não me engano, é SLM, um dura 1 ano, outro 2 e o outro 3 anos. E nós temos o Harmonicá, que é uma mistura de ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio. Ele é a alternativa para quem deseja preencher e estimular colágeno ao mesmo tempo. É um produto liberado pela Anvisa e ele é um produto ideal para quem deseja ter um maior volume também em regiões específicas. Então, já escrevendo características importantes. Esse produto, ele vem em forma de gel. Ele também é um produto que pode ser injetado sem diluir. Vem uma quantidade de produto menor, ou seja, menos produto, menos estímulo. Então, eu preciso indicar ele para um paciente ou para uma região que eu queira já um estímulo um pouquinho mais controlado. Ou eu aumento as quantidades, ok? E também é um produto que tem uma apresentação, caso eu vá diluir ele, por exemplo, o Radiesse é o único aqui que a gente dilui, tá? A caprolactona e o Harmonicá é para ser injetado do jeito que eles vêm. Então eu já excluo aqui, agora da explicação, Harmonicá e caprolactona, fico com a hidroxiapatita de cálcio e ela pode ser diluída. Se eu quiser aplicar só para estímulo de colágeno, não quiser fazer uma aplicação tão local, que dá uma volumizadinha também, eu posso diluir ela, porém em soro fisiológico. Igual a gente dilui Botox, só que a gente vai diluir com ela. Então a hidroxiapatita, ela pode ser diluída com soro fisiológico estéril. Bom, aqui está a maior diferença da indicação desses dois produtos. O Radiesse, se eu quiser só estímulo de colágeno, eu gosto de indicar ele para o paciente que quer prevenir, para aquele paciente mais jovem, ou para aquele paciente que, por exemplo, quer fazer nas mãos, porque é uma região muito pequena, eu não preciso ficar exagerando no produto. Colo também, eu gosto um pouquinho mais do Radiesse, tenho resultados maravilhosos com ele, principalmente em pacientes jovens, ok? Então, indico mais para pacientes jovens. Eu posso aplicar o Radiesse também em bumbum, em abdômen, depende muito aí da particularidade e da ficha de anamnese desse paciente. A gente vai traçar junto qual o objetivo, de acordo com o objetivo, a gente vai escolher ali, eu quero muito colágeno, eu quero só melhorar um pouco o aspecto da pele, eu quero uma aplicação mais local, em cima da celulite. Isso vai me dizer, eu vou pensar na hora, eu preciso de muito produto, preciso de pouco produto, de acordo com o que ele está me dizendo. Então, as regiões corporais, exceto as mãos, que eu só aplico Radiesse, você pode escolher qual produto você vai aplicar de acordo com a necessidade do seu paciente. As técnicas de aplicação desse produto, elas são variadas, mas a maioria é aplicada em leque quando esses produtos são diluídos. O Elancê e o Harmonicá, quando a gente vai aplicar, a gente escolhe regiões específicas, regiões muito parecidas com o que a gente já aplicaria o ácido hialurônico, só que com o intuito também de estimular de colágeno, de aumentar a espessura dérmica desse paciente. Mas a forma de aplicação é muito parecida com a forma que a gente já aplica o próprio ácido hialurônico. Concluindo, o objetivo de se aplicar, de indicar ao paciente bioestimuladores de colágeno, seja ele qual for, sempre vai ser para tratar flacidez ou para prevenir flacidez, melhorar o aspecto da pele, porque nós estamos estimulando a célula que mais deixa a nossa pele bonita, que é o colágeno e a elastina. Esse foi o vídeo de hoje, o conteúdo sobre bioestimuladores de colágeno. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou respondendo vocês. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com alguém que você acha válido. E também ativem os sininhos, que isso vai fazer com que toda vez que eu poste um vídeo aqui, você fique sabendo, você vai ser notificado sobre um novo conteúdo. Se vocês também tiverem sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, podem me falar aqui. Eu sempre peço lá no Instagram também, que é a minha rede social, doutora Isabela Saviotti. Se você não me segue, já corre lá agora e me segue, que tem muito conteúdo legal. Meu dia a dia todo é mostrar
lá. Um beijo e até a próxima!